boa tarde, né? Eu acho que eu falei boa tarde com quase todo mundo, né? Acho que eu não falei com a Emily, não falei com o Adriano. Então, boa tarde. E, bom, na última semana, na oficina, a gente viveu um retiro, né? E esse retiro foi uma riqueza muito grande. Foi uma experiência de Deus muito bonita, assim. Foi o primeiro retiro dessa retomada da oficina de valores. Desde que a gente voltou lá em fevereiro ali, as coisas se consolidam mais em março, né? É o primeiro retiro que a gente faz e foi um retiro que, pelo menos a mim, deu uma experiência de Deus muito bonita, acho que para todo mundo que estava lá. E assim, quando nós fazemos uma experiência de Deus, seja num retiro, seja na nossa oração pessoal, seja numa missa, seja às vezes Deus nos surpreendendo num momento que a gente nem sabe direito por que aquilo está acontecendo. Quando a gente faz uma experiência de Deus, isso nos muda. Acho que isso é um bom critério, né? Eu caminho ou não caminho com o Senhor, né? Essa experiência me transforma, essa experiência me muda, né? Eu tenho repetido muito, falei isso lá no Retiro, já falei isso em vários outros lugares, que o encontro com Cristo ele não tem condições, mas o encontro com Cristo tem consequências. Então a gente não passa pelo encontro com o Senhor incólume, né? A gente não passa pelo encontro com o Senhor sem, de alguma maneira, ser tocado, transformado, sem que a gente siga o nosso rumo de uma maneira diferente daquela que a gente chegou, né? E isso, essa experiência de transformação, não é uma experiência necessariamente sentimental, sabe? Não é que necessariamente eu vou chorar ou eu vou sentir um impacto emocional enorme dentro de mim. Às vezes isso acontece, mas não necessariamente. Essa experiência também não é um encontro com uma grande ideia apenas, sabe? Caramba, que negócio genial! Ouvi aquela pregação, explodiu minha cabeça, né? Não necessariamente é isso. Pode ser isso às vezes, mas não necessariamente assim, né? É algo que nos toca no profundo e faz com que a gente olhe para as coisas de um jeito diferente. Para que as coisas não sejam mais as mesmas, para que o mundo pareça que é outro. Eu, preparando essa pregação, lembrei da minha primeira experiência com Deus. E 4, 5, 6, 7 de dezembro de 1997, né? Minha primeira grande experiência, aquela experiência que me mudou. E eu lembro muito bem de uma cena do dia 8 de dezembro de 97, ou seja, o meu primeiro dia depois daquele final de semana. Eu lembro, né, as minhas aulas tinham acabado e tinha uns colegas de recuperação e eles pediram ajuda para estudar e eu fui para a casa deles, mas ao ir para a casa deles, eu desci lá o morro da casa onde eu morava, né? Aí desci lá o morro e fiquei esperando o ônibus embaixo, assim, e eu estava muito feliz, assim, eu estava muito feliz. Eu estava numa alegria que era até um negócio difícil de explicar e parecia, eu olhava para o bairro, para as pessoas caminhando, para o morro que eu desci e tudo parecia que era outra coisa. Não parecia que era o mesmo, mas não era o mesmo, sabe? Era o mesmo, mas não era o mesmo. Isso é uma lembrança muito querida que eu tenho, né? Porque o meu olhar era outro, né? Na verdade, aquelas coisas não tinham mudado, mas eu tinha mudado. Então, o meu jeito de olhar para aquelas coisas era outro agora, né? Agora eu percebia coisas que eu não percebia antes. E isso, para mim, é um dos critérios, assim, da gente pensar se o Senhor entrou ou não na nossa vida, sabe? O modo como nós vemos o mundo, ele diz muito sobre nós. O modo que a gente vê o mundo diz muito sobre nós, assim, né? Eu reparo isso, né? Pensa o seguinte, né? Se José me fala sobre João, eu sei mais sobre José do que sobre João. Se José... Acho que desligou. Ah, não, tá funcionando. Se José me fala sobre João, eu sei mais sobre José do que sobre João. E isso é bem assim, né?
Essa semana eu fui lá, teve uma feira literária lá em Maricá, onde eu trabalho, né? E eu conheci o esposo de uma professora que trabalha comigo. E o cara, ele deve ter conversado comigo durante meia hora, assim. E durante essa meia hora, se eu falei 2 minutos, foi muito, assim, né? O cara muito agitado, aí o cara falou do problema do trabalho dele, da confusão que teve com outro cara, Cara, eu não sei muito sobre aquela situação que ele revelou, mas sobre ele eu aprendi um pouco. Ele é um cara agitado, ele é um cara que quer resolver as coisas muito rápido, ele é um cara simpático, então ele encontra as pessoas. Então, o que eu tive com ele? Na verdade, por que eu o conheci? Porque eu ouvi sobre como ele olha para as coisas, como ele olhava para o trabalho, como ele olhava para a esposa, como ele olhava para os filhos. E é isso, né? Quando José me fala de João, eu sei mais de José do que eu sei sobre João. O jeito que nós olhamos para o mundo, como eu disse, ele revela sobre nós, assim, né? Pense o seguinte, pense em uma pessoa que está sempre a reclamar. Ela reclama o tempo inteiro. Isso diz mais sobre ela do que sobre o mundo. Não que ela nunca tenha razão nas reclamações que ela tem para colocar, mas se ela reclama o tempo inteiro, e outros que vivem a mesma coisa que ela talvez não reclamem tanto, isso diz mais sobre ela do que sobre o mundo. Pensem, sei lá, alguém que está sempre olhando de maneira pessimista, que sempre acha que as coisas não vão dar certo, sei lá, ou então alguém que olha para todo mundo a partir dos próprios defeitos, sei lá. Eu convivo com o Yuri e ao falar do Yuri, mas o Yuri, isso, e eu sempre olho para os defeitos do Yuri. Aí eu convivo com a Sabrina, sempre os defeitos da Sabrina. Sei lá, será que todo mundo é tão ruim assim, sabe? Ou será que o meu olhar que é um pouquinho apodrecido? Sabe? Sei lá, tem gente que enxerga, por exemplo, o mundo como uma competição, né? A gente está sempre competindo, não sei o quê. Isso diz mais sobre você, o jeito que você olha o mundo, o jeito que você julga o mundo, talvez diz mais sobre você do que diz sobre o mundo, assim. Isso é um negócio que é interessante. Jesus falou isso de uma maneira bem explícita. Ele, lá em Mateus 6, ele desenvolve uma passagem que acho que a gente medita pouco. Ele desenvolve toda essa questão sobre o nosso olhar ao mundo e como o nosso olhar sobre o mundo diz respeito a nós. Olha só que interessante. Mateus 6, 22. Achei. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão expressas deverão ser as trevas? Forte, né? O olho é a luz do corpo. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo estará iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Ou seja, né? Se a nossa forma de ver o mundo é uma forma sadia, todo o resto está bem. A gente consegue se relacionar melhor, a gente consegue agir melhor com as pessoas. Só que se o nosso olhar é um olhar sombrio, se a luz que está em ti são trevas, ou seja, se o olhar são trevas, quão espessas deverão ser as trevas, sabe? O que isso quer dizer? O que quer dizer ter o olho são? Se o olho está são, todo o resto está bom. É o seguinte, ter um olho são é conseguir olhar para as coisas como elas de fato são. E é olhar para as coisas, olhar para as relações, olhar para as pessoas como elas são de verdade. E não a partir da caricatura que nós fazemos delas. A gente tende, e isso não é só você, não sou só eu, isso é uma tendência que o pecado deixa em nós, a gente tem a tendência a distorcer as coisas. Por exemplo, a gente tende a ver as coisas a partir do nosso egoísmo. Eu estou no centro. Se algo me desagrada,
é ruim. Se vai contra o meu interesse, é errado. É aquela situação, né? Eu saí de casa atrasado. O ônibus passou na hora, eu reclamo que o ônibus passou na hora. Eu saí de casa na hora, o ônibus passou atrasado, eu reclamo que ele saiu atrasado. No final das contas, parece que eu sou a medida de todas as coisas. E parece que se o mundo não se dobra a mim, as coisas não são boas, né? Sei lá, se alguém não fez minha vontade, essa pessoa está de má vontade, essa pessoa ela não é legal. Não, talvez não seja nada disso, sabe? Mas o nosso egoísmo, ele tende a fazer com que a gente olhe para as coisas de um jeito que é enviesado, assim, né? Tem uma música que eu gosto muito, é uma música do Kid Abelha. Na verdade, quem compôs foi o Leone, né? Mas o Kid Abelha canta. O nome da música é Conspiração Internacional. Essa música, ela reflete muito uma atitude adolescente em frente ao mundo, né? Porque adolescente é assim, tá todo mundo contra mim, parece que as pessoas se organizaram para me incomodar, né? Aí, olha, eu não vou cantar a música, né? Não tenho talento aí que o Molina, que o Gustavo tem, então eu vou ler a música, olha só. Todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei, de um filme que eu não vi, de uma aula que eu faltei. Por mais que eu tente, eu nunca chego no horário. Eu perco tudo o que eu ponho no armário. Tudo atrapalha o que eu faço, mas para os outros parece tão fácil. A fila que eu escolho sempre vai andar mais devagar. E o troco acaba bem na hora em que eu vou pagar. Se eu me distraio um único instante, pode apostar que eu perco o mais importante. Tudo atrapalha o que eu faço, mas para os outros parece tão fácil. Os vizinhos devem rir por trás do jornal e eu desconfio de um complô, o maior que já armou uma conspiração internacional. Será que a gente não parece que a gente não olha para o mundo assim? Parece que está tudo contra a gente, né? Tinha que ser eu, parece que todo mundo... gente, isso é uma maneira muito pobre de ver as coisas, sei lá, eu estou num ambiente, a pessoa passou por mim, ela não falou comigo, e, sei lá, ela deve estar com raiva de mim. Cara, às vezes eu não sou tão importante assim, às vezes a pessoa apenas acordou um pouquinho mal, ou ela estava distraída, ou sei lá, pode ser um milhão de coisas. Mas esse olhar que coloca a gente como medida de todas as coisas, faz com que a gente olhe tudo como uma espécie de rival, que a gente olhe tudo como uma coisa que está aí para incomodar a gente, né? Ontem eu peguei assim, né? Eu tava no ônibus, né? E aí teve um trânsito muito grande. E eu já sabia qual era o motivo do trânsito, era uma manifestação. Aí eu falei, esse pessoal também tinha que manifestar logo agora. Pessoal, tanta época para manifestar, não sei o quê. Logo na sexta-feira, a gente voltando do trabalho, não sei o quê, uma manifestação. Né? E aí era uma manifestação, um cara acho que morreu lá atravessando a rua e era um negócio grave, não sei o quê. Eu falei, cara, não, como é que eles, se eles forem manifestar, vai incomodar alguém, e como é que eles vão dar voz a uma situação tão grave dessa, né? Eu falei assim, cara, não tem que ficar reclamando, não, eu tô no ônibus mesmo, uma hora eu vou chegar, uma hora eu vou chegar, mas reparem, né? Tipo, eu já estava olhando a manifestação quase como uma coisa pessoal, sabe? Era contra mim que os caras estavam manifestando, e eu, não era nada disso, né? E não era nada disso. E vamos lá, né? Será que... tem um discurso que eu acho muito interessante, sabe? Cara, quando alguém vem falar muito de inveja, não, porque as pessoas têm que tomar muito cuidado com a inveja. Eu falo, cara, será que tu é tão invejável assim, cara? Não, dá vontade de perguntar. Tem que tomar muito cuidado com a inveja. Eu falo, cara, mas sei lá, né, cara? O cara tem que se sentir muito pra achar. Não, eu acho, cara. Sei lá, eu não acho que eu sou tão invejável assim, né, cara? Assim, mas já viu, o pessoal tem esse papo de inveja, né, cara? Dá vontade de... não, porque as pessoas ficam com... Deu tudo errado porque a inveja, não sei o quê. Aí eu fico pensando, né?
pô, tudo é inveja, as pessoas são terríveis, as pessoas são más. Será que não sou eu? Será que é isso mesmo? Ou será que apenas eu que não estou olhando as coisas como elas são? Como elas são, sabe? Às vezes, a gente adoece o nosso olhar, não porque a gente, sei lá, é mal, né? Mas porque a gente teve muito contato com a maldade. E aí o nosso olhar viciou. A gente acha que aquilo é a regra, sabe? A gente que todo mundo é mal. Eu lembro uma vez uma moça que eu conheci, ela foi trabalhar numa loja e o pessoal daquela loja, vamos dizer que não vivia muito de acordo com a moral, com os bons costumes, sabe? Não vivia muito de acordo com a moral, não vivia mesmo. Eles estavam lá, né? E aí era só mulher que trabalhava na loja, né? E todas as mulheres traíam o marido ou o namorado. Todas as mulheres traíam o marido ou o namorado. E aí essa moça começou a trabalhar na loja, né? E era todo mundo que ela conhecia. Essa moça tinha passado pela igreja, essa moça já tinha passado pela igreja, tinha feito uma experiência de Deus, e sei lá, tinha pais que eram casados há 30 anos, não sei o quê, há muito tempo. E aí, essa moça, muito engraçado, quando ela me contou isso, que aí ela começou a ir para casa e olhar para o pai dela e pensar, cara, meu pai trai minha mãe. Só que assim, não tinha nada para ela achar isso, mas como todo mundo traía, e ela conhecia... Não, minha mãe não. Meu pai trai minha mãe, né? Assim, e ela começou a julgar que aquilo era a regra da vida, né? Que era a regra da vida, que quem não traía era traído. Essa era a regra da vida, né? Aí depois essa moça voltou a participar da igreja, e eu lembro que um dia ela partilhou isso, sabe? No final das contas, não é que aquele mal era a regra, era naquele espacinho dela. Mas o mundo é mais amplo. O mundo é mais amplo, né? Só que às vezes, e isso é compreensível, no nosso espaço a gente tem contato com certos olhares que são ruins, com certas ideias que são ruins. E tudo isso condiciona, tudo isso encaminha nosso olhar, sabe? E a gente às vezes acaba carregando um olhar negativo sobre nós, um olhar negativo sobre os outros, um olhar negativo sobre o mundo, um olhar negativo sobre Deus, sabe? E esse olhar pode vir das decepções que a gente passou, pode vir do pecado que nós cultivamos. Assim, né? Outro olhar que não é objetivo, que é quando a gente chama o mal de bem e o bem de mal. E isso é uma coisa que a gente tem às vezes, sabe? E às vezes a gente faz isso para nos absolver, sabe? A gente, sei lá, faz alguma coisa que não é bacana, sabe? Sei lá, eu fui babaca tratando alguém, pô, eu fui injusto, né? E aí é óbvio que a gente, não, peraí, não foi tanto assim, né? Pô, a pessoa também não entendeu. Pô, eu não disse isso. Mas o teu tom de voz foi mó babaca, né? Já repararam? Quando é a gente que fala, a gente quer que seja levado em conta só o que a gente disse. Quando é o outro que fala, o tom de voz importa. O tom de voz importa, né? Às vezes a gente foi babaca, a gente chama, sei lá, a gente chama a vingança de justiça, a gente chama, sei lá, um desejo muito superficial de amor. A gente não chama as coisas pelo que elas são e a gente corre o risco de chamar o bem de mal e o mal de bem. E quando a gente chama o bem de mal e o mal de bem, sabe o que a gente faz? A gente torna Deus nosso inimigo. A gente passa a ver Deus como nosso inimigo. É muito interessante, né? Quando a gente está se convertendo, assim, a gente vai descobrindo aqui que Deus nos chama, aqui que a igreja nos chama, né? Parece que tem uma hora que a gente pensa assim, por que logo isso foi ser pecado, né? Parece que Deus estava lá no céu e falou, vou arrumar um negócio que ele gosta e falar que é pecado, só para atrapalhar a vida dele. E não é, ou seja, porque eu estou acostumado a chamar o mal de bem e o bem de mal, Deus se torna o vilão da história. Deus se torna o vilão da história. E não é assim, sabe? O encontro com Jesus, então, ele subverte toda essa estrutura do nosso olhar. Quando a gente encontra Jesus, ele vai fazer com que realmente a gente olhe para as coisas de um jeito diferente.
ele faz com que a gente veja de verdade, com que a gente nos veja, que nós nos vejamos de verdade, com que nós vejamos o outro de verdade, com que nós vejamos o mundo de verdade. A gente passa a ter um olhar que é mais adequado à realidade, um olhar que é mais adequado à realidade, assim, né? Que a gente não é o herói que a gente acha, mas às vezes também a gente pode não ser, a gente não é esse monte de coisa ruim que a gente acha também. A gente passa a ter um olhar mais justo, sabe? A gente passa a ter um olhar que tem por base o amor de Deus. A gente passa, primeiro, vamos lá, nós passamos a nos ver como filhos amados de Deus. Esse olhar sobre si é muito importante, porque é perceber a própria dignidade. É perceber a própria dignidade. É perceber que eu não sou qualquer coisa, que eu não posso jogar a minha vida por aí como qualquer coisa, que tem uma dignidade em mim. Eu sou um filho amado de Deus. Isso não é pouca coisa. A gente passa a ver o outro não como um inimigo, mas como um irmão. Às vezes um irmão difícil, mas um irmão. O outro não é alguém que eu tenho que derrotar, o outro não é alguém que, sei lá, que eu tenho que destruir. O outro é um irmão, né? O outro é um irmão. A gente passa a ver que a gente não é o centro de todas as coisas. E é legal que a gente passa a se empolgar de um jeito diferente de antes, assim, né? Isso já foi dito por um santo que, na verdade, não é santo ainda, né? Mas quem sabe um dia, que é o Chesterton, que a alegria é o segredo do cristão, né? E isso é verdade, assim, a gente descobre uma alegria porque a gente passa a ver que o mundo é mais do que nos primeiros olhos, assim. Essa é uma semana bem triste, né? Essa semana que a gente está vivendo, assim, né? A gente teve lá no Nepal uma moça, né, sendo queimada viva. Cara, imagina queimar uma pessoa viva, assim, né? Uma turba, né? Nos Estados Unidos, aquele rapaz lá também que tomou um tiro, estava lá na universidade. A gente teve aqui na cidade um taxista sendo morto, o cara trabalhando, sendo morto, né? Hoje eu descobri uma moça que conhecia aqui da cidade, assim, né? A moça se jogou do décimo andar de um prédio aí. A moça... Cara, é uma semana triste, assim, né? É uma semana triste. Mas isso é um segredo nosso como cristão. A gente não vai diminuir nada disso. A gente não vai diminuir, não vai chamar o mal de bem, não vai dizer que nada disso é legal, não vai dizer que nada disso não importa. Mas a gente tem um olhar que coloca isso em perspectiva e diz que, no final das contas, há um bem que é maior do que tudo isso. Que todo esse sofrimento, todo esse mal, ele pode ser redimido, né? E que, mesmo sendo uma semana triste, é razoável que a gente esteja triste essa semana, sabe? Então é importante a gente ver direito, assim, né? A gente ver o mal como um mal, o bem como um bem, e ver que no final das contas é o amor de Deus que é a estrutura de todas as coisas, né? O encontro com Deus nos dá isso. Talvez você possa dizer, Alessandro, isso é muito bonito, mas assim, vai conviver com os cristãos. Os cristãos não veem as coisas bem assim, não, né? É aquilo que o pessoal fala, né? Às vezes eu vejo o pessoal falando de nós cristãos, eu confesso que eu acho bom. O pessoal fala assim, cara, Jesus Cristo é maravilhoso, né? O que estraga é o fã-clube. O que estraga é o fã-clube, né? Eu achei essa sacada muito boa quando eu vi pela primeira vez. Né? Mas será que nós cristãos vemos as coisas assim, né? Gente, é claro que nossa experiência cristã, a minha experiência, ela é sempre imperfeita. Mas Jesus falou sobre isso. Olha que legal. Está lá em Marcos 8. Deixa eu abrir aqui. Marcos 8, 22. Eu estava pensando nessa pregação durante essa semana e eu estava pensando nessas passagens sobre ver o mundo, sobre ver as coisas. Essa Marcos 8, 22 é a cura de um cego, mas é uma cura muito interessante, porque é uma cura diferente da maior parte das curas que Jesus faz. Olha só, chegando a eles a Betsaida,
trouxeram um cego e suplicaram que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Primeira vez que eu vi essa passagem, eu achei ela muito engraçada. Assim. Tipo, eu falei, cara, Jesus curou o cego. Aí falou, você está vendo direito? Eu vejo os homens como árvores que andam. Eu pensei, como é que ele sabia como é uma árvore? Se ele era cego, né? Não, foi a primeira vez que eu li essa passagem, eu pensei, falei, cara, como é que ele sabia como era uma árvore se ele era cego? Talvez ele não tivesse sido cego desde sempre, né? Talvez ele não tivesse sido cego desde sempre. Mas essa passagem é uma passagem que ela é muito interessante, que a gente vê que a cura da cegueira é progressiva. Ele não enxergava nada. Então ele passou a ver os homens como árvores que andam. Repare, já é melhor do que não enxergar nada. Gente, se vocês é igual miopia, gente. Assim, cara, você tem uma miopia, você está de miopia. Você olha lá na frente, você não vê a cara de ninguém, você vê um borrão. Aí você botou um óculos velho, vê um pouquinho melhor, já é um ganho. Aí você bota o óculos no grau certo, é a maravilha, assim. Tipo, ele já ganhou, ele voltou a enxergar. Só que ele voltou a enxergar e a visão não era perfeita. E aí o que a gente viu? Né? Que Jesus perguntou, e ele reconheceu que a visão dele não era perfeita. Eu vejo como árvores que andam. Ele disse que não era perfeita. E, a partir disso, Jesus foi lá e fez o quê? Avançou na cura. Avançou na cura. E aí ele passou a ver os homens como homens, assim, né? Gente, também nós somos assim. A gente se aproximou de Deus, né? E aí cada um aqui tem uma história. E o nosso olhar melhorou. A gente passou a ver as coisas um pouco melhor do que nós víamos antes. Sei lá, eu passei a ver que eu não era o centro do universo. Mas assim, talvez eu estou ali um pouquinho perto do centro, né? Eu estou ali um pouquinho perto do centro. Sei lá, eu passei a ver que o outro não é meu inimigo, mas ele é meu rival. Ele não é meu inimigo. Eu passei a ver as coisas de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu sou como aquele homem. Eu vejo os homens como árvores que andam. Então, eu tenho em mim um misto de cegueira e de visão. Eu não vejo as coisas como elas são ainda. E saber isso é importante para nós cristãos. A gente encontrou Jesus e nossos olhos melhoraram. Só que a cura da nossa visão de mundo, ela é progressiva. É algo que vai ser feito aos poucos. E como é que é feito aos poucos, né? Bom, como é que Jesus vai curar o nosso jeito de ver? Sei lá, o nosso jeito de ver nossa família, nosso jeito de ver nossos amigos, nosso jeito de ver o trabalho. Ele só vai curar na intimidade com Ele. É se aproximando de Jesus que a gente vai ter o nosso olhar curado. Pouco a pouco. Por isso que é importante rezar todo dia. Todo dia ter contato com o Senhor. Todo dia ter contato com a palavra de Deus. Todo o máximo possível, sei lá, alguns vão todo dia, alguns vão só podem uma vez por semana, alguns podem um outro dia a mais. Sei lá, ter contato com a Eucaristia. Porque é só assim que a gente pode ter, pouco a pouco, o nosso olhar melhorado, sabe? É importante gastar tempo com Deus, gente. É importante gastar tempo com Deus. Isso é uma coisa que a gente pensa assim, é uma regra, é um peso. Não, é uma coisa que a gente precisa. Tipo, eu vejo hoje assim, né? Eu vejo hoje a galera num movimento até bastante positivo, começando a cuidar do corpo, né? Eu tenho que melhorar nisso. É um ponto que eu tenho que melhorar. Mas o cara vai lá e separa, sei lá, uma hora e meia para malhar. Tipo, o cara trabalha o dia inteiro e aí de noite vai lá para a academia. Pô, isso é muito positivo. Porque ele está cuidando daquilo. Ele reconheceu um valor e ele está cuidando daquilo. Ou sei lá, nessa semana eu estava conversando com uma aluna minha lá, né? E ela estava entregando umas provas, ela sentou do lado assim.
Ela, professor, eu gosto muito de ler. Eu já li 23 livros esse ano. Eu já li 23 livros esse ano. E aí ela tava falando lá, né? E aí ela meio assim, e aí você lê também? Imagina, você não lesse nada, né? Passava vergonha na hora, né? Aí, não, eu também gosto muito de ler, não sei o quê. A gente seguiu a conversa, aí chegou uma outra, né? A outra menina, poxa, eu só li 8 livros esse ano. Cara, ela tá muito bem. Tipo, a média dos brasileiros deu 2 livros inteiros por ano. Se for considerado livros pela metade, assim, dá 4 livros, né? A pessoa tem contato com 4 livros. Aí eu falei, não, mas 8 livros é muito bom, não sei o quê. E aí eu conversei com ela, falei, cara, mas o negócio é separar 10 minutos. Se você separa 10 minutos por dia, você lê 18 livros por ano. Não, é ler 10 páginas por dia. Lê 10 páginas por dia, você lê 18 livros por ano. Aí a gente foi conversando, né? Então, repara, tem gente que vai aprender a separar o hábito de leitura, separar tempo para ler. E sei lá, a gente aprende tanta coisa, né? E o essencial, às vezes, a gente deixa de lado, que é separar tempo para estar com o Senhor. Às vezes a gente quer tanta coisa de Deus, sabe? A gente quer uma vida transformada, a gente quer um coração tocado, mas no final das contas, a gente não quer se aproximar para que isso aconteça, sabe? A gente quer a cura de Deus e não o Deus da cura. Isso é um ponto, sabe? Então é gastar tempo com Deus. Bom, é importante a gente pensar o seguinte: a gente foi educado numa sociedade específica. O mundo que a gente vive hoje, ele tem muitas coisas boas, mas ele tem muitas coisas ruins. E a gente foi moldado nisso desde pequeno. O nosso olhar é moldado por todas essas coisas. E quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vai purificando, sabe? Né? Vou dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Hoje, pensem como é que a pornografia é acessível. A pornografia hoje é acessível, às vezes até para quem não quer ver pornografia. Sei lá, embora hoje o Google melhorou muito com isso, né? Tipo, tem vários filtros, as coisas não aparecem tanto, mas sei lá, às vezes o cara é surpreendido, tá vendo, sei lá, não é pornográfico, mas é alguma coisa sexualizada que ele tá vendo no Instagram e aparece, mas a pornografia é muito forte, né? Pensem hoje, por exemplo, os meninos e as meninas que crescem hoje com isso. É claro que o olhar desses meninos, dessas meninas, para eles mesmos e para o sexo oposto é condicionado por isso, sabe? Isso, eles cresceram nesse mundo, né? E aí o outro é visto só como um lugar de prazer. Pensem como esse olhar tem que ser curado. E esse olhar vai ser curado no encontro com o Senhor, no encontro dia a dia com o Senhor, né? Pensem, por exemplo, uma outra coisa que eu penso, né? Parece que o mundo de hoje tem tido um olhar muito negativo sobre criança, sabe? Tipo, criança é um negócio que incomoda, então as pessoas não querem ter filhos. E como é que a gente cura esse olhar, assim? A nossa imaginação é formada nesse meio maluco, sabe? E um caminho que... É um caminho, né? É um caminho aprender a enxergar o outro como irmão, enxergar o outro, a outra como uma irmã. É um caminho, assim, né? É um caminho aprender a não pensar as coisas só a partir do dinheiro, sei lá, a partir do dinheiro, a partir do prazer, a partir do aparecer. Todo mundo aqui tem rede social, né? Todo mundo aqui, sei lá, tá no Instagram, tá no Threads, tá no Facebook só os mais velhos. No Facebook só os mais velhos, mas assim, tá lá, próprio WhatsApp, assim, né? E as redes sociais são muito moldadoras de olhar, sabe? E o mundo das redes sociais, ele me parece um pouco pior do que o mundo real. Um pouco pior, tipo, sei lá, reparem que nas redes sociais as pessoas têm coragem de falar coisas umas para as outras que elas não teriam coragem de falar cara a cara. E a gente está habituado a ver aquilo o tempo inteiro e a gente passa a olhar o mundo de maneira belicosa, sabe? E a gente precisa, então, se aproximar do Senhor para ter esse olhar novo. Ter esse olhar novo. Um olhar novo sobre nós, um olhar novo sobre o próximo, um olhar novo sobre o mundo e um olhar novo sobre Deus. Um olhar novo sobre Deus, assim, né? Porque também sobre Deus recai um olhar negativo nosso, né? Deus como alguém que só quer nos punir, Deus como alguém que está ali meio que para cercear a nossa liberdade, né? A gente precisa de um olhar que é tocado pelo Espírito Santo.
Chama lá o Molina lá para fazer o romantismo, acho que ele sumiu. Ele, você que vai tocar? Então tá, beleza. É porque ele ia cantar. O seguinte, a gente vai ter um olhar que é tocado pelo Espírito Santo e faz toda a diferença, sabe? Assim, se a gente caminha com o Espírito Santo ou não. Eu vejo por mim. Se eu fico muito tempo sem rezar, meu humor já muda. Se eu fico muito tempo sem rezar, meu humor já muda, meu olhar sobre as coisas muda, eu começo a reclamar mais, eu começo a ser mais chato com as pessoas. E eu peguei um texto, que é um texto que eu gosto muito, que é sobre como são as coisas com o Espírito Santo e como são as coisas sem o Espírito Santo. Olha só. Sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante. Cristo é um personagem do passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade é dominação, a missão é propaganda, o culto é evocação e o jeito cristão é uma moral de escravos. Sem o Espírito Santo, né? Mas com o Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. A igreja significa comunhão. A autoridade é um serviço libertador. A missão é Pentecostes. A missa é memorial e antecipação do mistério. E o agir humano é divinizado. Reparem, parece que são as mesmas coisas, mas quando a gente vive isso no Espírito, sei lá, um casamento no Espírito é um sacramento. O casamento sem o Espírito é um contrato. É um contrato. Se a gente pense nisso, né? Como é que é viver no Espírito e fora do Espírito? E assim, a gente tem que hoje pedir a Deus esse olhar, sabe? Esse olhar que é um olhar que muda o nosso jeito, sabe? Que faz a gente ver as coisas como elas são. E o mundo tem muita tristeza, como eu falei aqui. Mas no final das contas, esse mundo, a realidade, tem como o fundamento dele o amor de Deus. E assim, antes da gente cantar, da gente rezar, eu queria contar uma historinha para vocês verem um pouco essa questão do olhar. Teve uma história, um homem chamado José. José era um homem bom. José cuidou bem dos filhos, educou bem os filhos. José ajudou na paróquia. José era bom, era trabalhador, era amigo. E um dia, o José morreu. José era tão bom que nem passou pelo purgatório. José foi para o céu direto. Quando José chegou no céu, ele foi entrando pela porta e estava vazio, assim, né? Estava vazio, ele foi entrando pela sala, o céu estava vazio, ele começou a ficar preocupado. Será que eu sou o único? Cadê o pessoal, né? Ele entrou lá, foi entrando, aí entrou lá na sala, entrou lá na sala do trono de Deus, viu lá o trono de Deus, aí em cima da mesinha tinha assim: José, fomos fazer um piquenique, voltamos em breve, favor aguardar. E aí o José ficou lá, né? Falou: tá bom, vou esperar. E aí o pessoal tá indo, né? E aí tá lá no piquenique, e o José resolveu mexer nas coisas, né? Aí em cima da mesa ele viu um óculos assim, né? Ele pegou o óculos e botou o óculos. Com aquele óculos ele conseguiu ver a terra inteira. Ele conseguiu ver cada pessoa. O José achou os óculos de Deus. E aí o José olhou para casa. Como é que é? Aí ele olhou para a casa dele, ele descobriu que a esposa que ele tanto amou o traiu a vida inteira. Agora ele via aquilo, né? Os óculos permitiam que ele enxergasse aquilo. E aí o José olhou
para a paróquia, ele viu que o padre desviava dinheiro do dízimo. Ele viu que eu falei, caramba, eu dei dízimo minha vida inteira para o padre gastar com o jogo do tigrinho. E aí ele olhava, aí ele olhou, ele começou a olhar para os filhos, viu que os filhos não tinham um caráter tão bom, embora ele tivesse se esforçado muito para educar os filhos. E aí começou, cada pessoa ele foi vendo, né? E aquilo foi consumindo José. E aí de repente começou uma barulhada danada, né? Uma barulhada danada, o pessoal voltando, Pai, Filho, Espírito Santo, todo mundo voltando na maior festa, Nossa Senhora, e aquele pessoal todo voltando. E aí Deus olhou, José, ele, meu Deus, acaba com eles, meu Deus. Aí Deus, calma, José, acaba com eles. Olha só, minha mulher fez isso, meu filho é assim, olha o padre, meu Deus, como é que isso pode? Eu vi com os teus olhos, calma, José. Aí Deus, calma, José, eu vi com teus olhos, e aí, calma, José. E aí Deus, eu vi com teus olhos, eu vi tudo, meu Deus. E aí Deus respondeu, calma, José, você até pode ter visto com meus olhos, mas você não amou com o meu coração. E é isso, né? No final das contas, a gente tem o olhar modificado quando a gente tem o coração modificado. E esse coração modificado é um coração que valoriza mais o que tem que ser mais valorizado, que ama mais o que tem que ser amado. E é um coração que vai ser misericordioso, sabe? Que vai olhar para as fraquezas do outro e ter um pouquinho de paciência, como cantaram no começo. Que vai olhar para as nossas fraquezas e ter paciência, mas também ter determinação de mudar. Vamos ficar de pé. E pede a Deus hoje isso. Senhor, dá-me o ver com os teus olhos, Senhor. Dá-me o olhar para a realidade tal como a realidade é. E dá-me, Senhor, o amar com o amor que está no teu coração. Porque só amando com o amor que está no teu coração, eu posso, Senhor, ver de verdade, Senhor. Só quem ama, enxerga de verdade. Então vem hoje, Senhor, ao meu encontro, vem ao encontro de cada um nessa tarde e cura o olhar de cada um aqui, Senhor. Retira todo o olhar de pessimismo, Senhor. Retira todo o olhar de rancor. Retira todo o olhar de mágoa. Retira, Senhor, todo o olhar de inveja. Retira todo o olhar, Senhor, ruim. E hoje, dá-nos um olhar novo, Senhor. Dá-nos um olhar, Senhor, que nos ajude a perceber que nós somos, Senhor, milagres. Que nós somos filhos teus. E que, Senhor, Tu nos colocou nesse mundo, Tu nos colocaste nesse mundo por amor. Dá-nos um olhar, Senhor, que nos permita perceber que nós perdemos muito tempo, por vezes, reclamando, que nós perdemos tempo muitas vezes, Senhor, nos rendendo a ressentimentos. Nós perdemos muito tempo, Senhor, e dá-nos hoje um começar de novo, Senhor. Dá-nos hoje, Senhor. Vamos cantar essa música. Sou um milagre. Sou um milagre. Renasci da sombra da morte. Ressurgi. Ele me chamou. Me resgatou. Me restaurou. Qual refrigério em meu ser foi no meu viver. Ele me amou. Comigo está. Com Ele eu vou. Me envolve e me leva. Senhor, eu dependo de Ti. A quem irei e adorarei na minha vida. O tempo passou e eu perdi
Quem dera eu estar sempre aqui. Para teu louvor, ó Rei dos Reis, para sempre o teu amor. E essa música fala de perder tempo na vida, né? E às vezes eu e você perdemos tempo em labirintos de sentimentos que nos fazem olhar para o outro de um jeito muito ruim, sabe? Com julgamentos, olhar para a nossa vida, lamentando a nossa vida. Às vezes olhar para o nosso passado, nos prendendo nos tropeços que nós demos, ou nos prendendo nas feridas que causaram em nós. E essa música nos ajuda a pensar em nos aproximar de Deus e não perder mais tempo, sabe? Em ter um olhar restaurado, sabe? Quem dera eu estar sempre aqui. E a partir de hoje eu posso. Vamos cantar de novo no começo. Sou um milagre. Sou um milagre. Renasci das sombras da ressurgi. morte. Ressurgi. Ele me chamou. Comigo está. Me restaurou. Qual refrigério em meu ser foi inundando meu viver. Ele me amou. Comigo está. Com Ele eu vou. Tua presença me envolve e me leva a sentir. Senhor, eu dependo de Ti. A quem irei? E adorarei. Na minha vida, o tempo passou, eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui. Ó Rei dos Reis, selaste em mim para sempre o teu amor. Na minha vida, o tempo passou. Eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui para teu louvor, ó Rei dos Reis, selaste em mim para sempre o teu amor. E a gente consagra os frutos dessa pregação, aquela que soube estar sempre na presença de Deus e que teve nessa terra um olhar como o do seu filho, um olhar como o do Senhor. Roga, Mãe, para que possamos ter um olhar como o de Jesus, para que possamos ter um olhar como o teu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.